Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Isso. Vamos pegar o hábito de soltar a voz diante do Senhor. O pastor Ezio está meio pentecostal esses últimos dias, né? O pastor Ezio tem chorado no púlpito, tem feito muitas coisas. Mas Deus tem movido na minha vida de maneira singular, de forma maravilhosa. Eu louvo a Deus como a maneira como Ele tem tratado a minha vida nesses últimos dias. Eu gostaria que os irmãos tivessem a mesma experiência que eu tenho tido com o Senhor. Anteontem eu tive que responder a pergunta: por que tanta gente sofre e outros vivem tão bem? E a única resposta que eu tive foi: para que Deus manifeste no nosso sofrimento a sua glória. A resposta que Cristo deu para aquele cego de nascença, quando perguntaram a ele: quem pecou? Ele ou seus pais? E Jesus então diz: nem ele nem os pais, mas foi para que nele fosse manifesto a glória de Deus. Se você tem sofrido perseguições ou por alguma forma de crise, louve o Senhor. Ele quer manifestar a glória dele na sua vida. Para a nossa meditação dessa noite, tema da nossa reflexão: expectativas para o amanhã. Primeiro domingo do ano, primeiro culto dominical dedicado ao Senhor pela igreja. Então, como será os próximos? Como será os próximos meses, depois que janeiro terminar e que o ano começar a ficar velho? São expectativas. Então, nós estaremos meditando no tema expectativas para o amanhã. O texto que nós escolhemos e que Deus colocou em meu coração, Josué capítulo 3, do 1 ao 5. Vamos abrir nossas Bíblias. Josué capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Diz assim o texto sagrado: levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levam, parti vós também do vosso lugar, e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como medida de 2.000 côvados, e não vos achegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Esse texto é uma narrativa dos preparativos para a travessia do Rio Jordão. Então, passa-se aqueles príncipes pelo meio dos povos, ou o chefe das famílias pelo meio do povo, orientando qual seria o procedimento dessa caminhada. E mais, orientando a distância e o que eles deveriam fazer quando os sacerdotes e levitas tirassem a arca do lugar e começassem a caminhar em direção às águas do Jordão. Chama a atenção dos irmãos que nessa época e naquele tempo,
o Jordão estava em cheia, as suas margens estavam cobertas, não estava na baixa. E o povo então iria passar pelo Jordão. Por isso a narrativa de Josué. Essa viagem vocês passarão por caminhos que vocês nunca passaram antes. Deus nos convida nesse início de ano a trilhar um caminho novo. Um caminho pelo qual nós jamais passamos. Primeira coisa que podemos olhar nesse texto e viver para nós nessa noite é que o Senhor nos convida a caminhar por caminhos novos, caminhos que jamais passamos. Ele deseja nos conduzir nessa caminhada. Expectativas para o amanhã. O que vem a ser expectativa? A classe gramatical da expectativa é um substantivo feminino. A etimologia dessa palavra, ela tem a sua origem no francês expectative e é formada pela junção do verbo expectar, do latim expectare, com o sentido de a espera de, do sufixo iva, expectativa. Então é uma mistura do francês com o latim e ela é uma palavra que deriva do idioma francês. Daí expectativa significa estado de quem espera algum acontecimento. Vai acontecer alguma coisa. Estou prevendo isso. Baseando-se na probabilidade ou na sua possível efetivação. Então, expectativa é aquela impressão que nós temos de que nós vamos caminhar por algo que nós não conhecemos. E tentamos imaginar como será. Aí ficamos na expectativa do bem ou da dificuldade. Pode ser boa essa caminhada ou pode trazer-nos problema. Expectativa vai ser esse significado. É um sentimento de algo que vai acontecer, possivelmente. E a expectativa do povo era, vamos atravessar o rio. Olha o rio aí. A nossa terra está lá do outro lado. O texto sagrado que lemos há pouco narra um evento importante do povo de Israel. Nós podemos voltar lá no capítulo 1. Nós vamos ver a notícia de que Moisés era morto. Deus fala para Josué, meu servo Moisés é morto. Agora você pega esse povo e atravessa o Jordão. Então Deus dá notícia a Josué que Moisés era morto e era o momento propício para que ele assumisse a liderança do povo. E Moisés então recebe de Deus as orientações para essa caminhada. Josué também recebe de Deus a confirmação de sua presença constante. Ainda no capítulo 1, ele declara: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que te dou aos filhos de Israel. E afirma com um novo líder o mesmo compromisso que afirmou com Moisés na sua caminhada. E diz assim: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Lá no verso 5 do capítulo 1, tem essa afirmativa de Deus. Então Deus levanta um novo líder e fala: vai, porque eu vou garantir a sua caminhada. Você agora é o novo líder desse povo. Você tem a responsabilidade de caminhar e levar esse povo para a terra que eu dei por possessão eterna. No capítulo 2, Josué envia espias a Jericó e diz: andai e observai a terra e a Jericó. Josué 2, versículo 1, parte B. Agora chegamos ao texto que lemos, capítulo 3, do verso 1 ao 5, onde a expectativa aumenta.
O seu limite é o Rio Jordão, e o povo se prepara para a travessia. E vemos agora o grande direcionamento do novo líder. Quando ele chama o povo e diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Josué tinha em sua mente que nada poderia acontecer se aquele povo não tivesse pronto para a sua caminhada, para a sua nova jornada. Por isso ele chama o povo a um posicionamento de santificação diante do Senhor, preparar-se para a caminhada, se livrar de tudo aquilo que envolvia as suas vidas, que não eram necessárias, e que intervia no seu relacionamento com Deus. Santificar-se significa separar-se de tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor, para experimentar o seu sobrenatural. E Josué fala isso para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. E, queridos, que maravilha o Senhor fez. Diz o texto: quando os levitas tocaram a margem, as águas foram se abrindo, e o povo passou a pé enxuto. O rio estava totalmente cheio. Maravilha, Deus fez. O povo chegou lá do outro lado, pôde glorificar ao Senhor. E nós podemos observar a fala de Deus no capítulo 1. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E o primeiro ato de Deus para com Josué e aquele povo foi abrir aquele rio Jordão, para que eles passassem. Se olharmos para os acontecimentos após a travessia, podemos notar como o Senhor foi maravilhoso no cumprimento de sua promessa a Josué. E hoje, querida igreja, primeiro domingo do ano de 2021, quais serão as nossas expectativas? Quais são as expectativas nossas para esse momento? Quais serão as nossas expectativas e quais são as expectativas nossas para esse momento? Teremos um ano de realizações. Como serão essas realizações? O ano será abençoado e farto? Teremos um ano difícil? É uma expectativa. Alcançaremos a cura das doenças? Conseguiremos o sonho da normalidade? Minha família, minha faculdade, meu emprego? Expectativas que são normais na vida da humanidade hoje. Expectativas que projetam o homem para o futuro, buscando assim uma forma de ver um dia melhor. Tudo isso gera em nós esse sentimento de apreensão e nos deixa apreensivos, vivendo essa expectativa para o início desse novo ano. Muitas das vezes sentimos medo de começar o novo ano, mas não adianta, de qualquer forma nós continuaremos vivendo nele. São expectativas geradas em nossas vidas, não só no início do ano, mas em todo momento que temos que tomar uma decisão, uma atitude. E talvez essas fossem as mesmas preocupações daquele povo à beira do Rio Jordão. E com certeza a frase que poderia ter marcado a vida daquele povo diante da situação seria: como vamos passar este rio em tempo de cheia? Como vamos conseguir? Imagine aquele povo olhando aquele rio imenso, e quando o rio enche, ele parece que aumentou de tamanho. Como vamos atravessar? E então, vem a notícia: quando o sacerdote pisar à margem do rio,
vocês seguem os sacerdotes e os levitas, mas tomem cuidado por onde vão passar. Essa seria a expectativa. Talvez nossos corações hoje tenham mesmos questionamentos. Como vamos passar esse ano de 2021? Como essa pandemia que ainda, sem a confirmação de uma cura, vai fazer a nossa convivência ou a nossa vivência dia a dia em nosso país? A resposta aos nossos questionamentos encontramos no verso 1 do texto que lemos. Diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiu de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. O povo não parou em Sitim, eles caminharam até o rio Jordão. A atitude de Josué foi colocar aquele povo em marcha. Deus falou: levanta e passa esse Jordão, e foi o que ele fez. Chamou o povo e disse: vamos até o rio Jordão. Para superar nossas expectativas, precisamos continuar a nossa caminhada, irmãos. Não podemos pensar em duvidar ou parar diante daquilo que nos parece impossível. A nossa caminhada será bem-sucedida se colocarmos no Senhor o início, o meio e o final desse caminho. Então eles partem em direção àquilo que o Senhor orientou. Nós precisamos não ficar parados, precisamos partir, seguindo a orientação de como o Senhor vai nos levar. A orientação de Deus para a nossa caminhada é muito importante, porque Ele está conosco a cada dia. E é isso que Ele falou para Josué: eu não te deixarei, eu estarei convosco, eu serei contigo, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. A mesma autoridade que foi dada a Moisés, Ele coloca sobre Josué, o novo líder. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus hoje e ter a certeza que Ele também estará conosco. Ele será conosco todos os momentos, como diz a sua palavra em Hebreus 13, 5, parte C. Eu nunca deixarei vocês, nem vou desamparar vocês. Precisamos crer, querida igreja. Precisamos crer, queridos amigos, que o nosso Deus sempre estará conosco e nos levantará do lugar onde nós estivermos e nos levará à vitória no decorrer deste ano. Não precisamos temer os acontecimentos futuros, mas precisamos confiar no Senhor, que conduz as nossas vidas sempre com um direcionamento de vitória, sempre com um direcionamento de cuidado e provisão sobre o nosso viver. Pois Ele nunca nos deixa e nem nos desampara, como diz o escritor aos Hebreus. Porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Precisamos crer que Deus está presente e Ele move tudo o que for possível e impossível pelo nosso bem-estar. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, como o salmista declara lá no Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não há momentos que Deus desconheça da nossa vida. Precisamos ter as nossas expectativas colocadas diante do Senhor, para que Ele nos conduza dentro daquele momento de vitória que Ele tem para nossas vidas, porque Ele é o nosso socorro bem presente, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso refúgio na angústia. Ele caminha, Ele nos leva. Se nós não conseguirmos mais andar, com certeza Ele nos tomará em seus braços e nos levará em segurança.
pela nossa caminhada. Superaremos nossas expectativas com a certeza que o nosso Deus se faz presente continuamente em nossas vidas, pronto para nos consolar, nos confortar nos momentos mais difíceis que possam nos afligir, pois Ele é o Jeová Jirê, Ele é o Deus da providência, é o Senhor que proverá, e proverá sempre o cuidado e conforto para os seus filhos. Proverá sempre todo o bem-estar para aqueles que o amam, para aqueles que cumprem o seu propósito. Conforme diz o Salmo 46, verso 10, o Senhor falando ao povo de Israel, através da voz do salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Aquietai-vos. Aquietar significa estar totalmente submisso àquele que fala conosco. Aquietar significa deixar o nosso coração descansar na presença do Deus Todo-Poderoso, que nos fez promessa de cuidar de nós e de nos conduzir nesse mundo, e de nos levar ao céu, a sua morada, onde eternamente viveremos com Ele. Aquietai-vos significa fiquem calmos, tranquilizem-se, descansem as suas almas, eu cuido de vocês, não temas e confia, crê somente. Aquietar significa tudo isso. Aquietar significa ter certeza da provisão de Deus, do cuidado de Deus, da sua presença constante, distanciando do nosso coração o temor e trazendo a alegria da sua confiança às nossas vidas. Teremos sucesso em nossa caminhada no decorrer deste ano, se atentarmos para tudo que o Senhor nos fala hoje, se atentarmos para a sua palavra que fala o nosso coração hoje. Vemos no texto sagrado, lido no início, que o povo deveria se preparar para a partida do local onde estavam, se preparar para a conquista da terra prometida, se preparar para herdar a promessa de Deus. E hoje Deus fala no nosso coração: santificai-vos, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Este é o fator primordial, querida igreja, para uma caminhada vitoriosa na presença do nosso Deus. Essa é uma atitude daqueles que almejam os céus, daqueles que têm seu objetivo os céus, a morada eterna com o Senhor, conforme diz o escritor aos Hebreus, capítulo 2, verso 10. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É algo maravilhoso na mente do escritor aos Hebreus, essa orientação: ser pacíficos, santificados, para que o Senhor se agrade a cada dia da nossa vida, nos dê a certeza que estaremos com Ele eternamente. Então, santificai-vos, querida igreja, significa, meu querido, que o Senhor deseja que nós estejamos identificados com eles em nossas atitudes, em nosso procedimento, em nossa caminhada, em nossas respostas ao mundo, em nossa disposição de nos dar para o bem de sua obra, porque o Senhor fará neste ano maravilhas em nosso meio. Ele nos convida a nos santificarmos diante da sua palavra. É algo que Deus tem chamado a igreja a viver nesses anos, porque Ele é o nosso Deus, e Ele irá suprir todas as nossas vidas durante toda a caminhada deste ano.
e com certeza nos dará muito mais do que as nossas pobres expectativas têm imaginado. Ele nos dará muito mais do que pensamos alcançar. Ele irá suprir completamente a nossa vida e nos levar nessa caminhada em segurança. Façamos então, querida igreja, façamos nossas palavras do Senhor Jesus, quando disse a Jairo, lá em Lucas 8:50, quando o desespero bateu no coração daquele homem com a notícia que a sua filha estava morta. O Senhor diz a ele: não temas, crê somente. Queridos irmãos, nos momentos difíceis de nossa vida, precisamos crer no Senhor. Não podemos duvidar do seu amor, do seu cuidado, da sua provisão, da sua salvação, do seu conforto e consolo sobre nossas vidas. Não temas, crê somente, significa: eu estou no controle. Eu tenho poder sobre todas as coisas. Confia. Por isso não tememos diante das incertezas. Creamos em nosso Deus. Creamos somente no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós a todo instante. Cuidou até hoje e irá cuidar até o dia de Cristo, quando Ele nos levantará do pó e nos levará salvo à glória eterna, como igreja dele que somos. Tenhamos a convicção de sua presença em nossas vidas, nessa caminhada desse ano. Ele nos convida a caminhar com Ele. Santificai-vos é um convite para caminhar junto dEle, em intimidade. É uma vivência comum, sendo um em Cristo. E Cristo um com o Pai. Porque esse é o desejo do Senhor em sua oração sacerdotal. Que Ele seja um em mim, assim como eu sou um em Ti. Creamos no nosso Deus. Ele é poderoso para nos dar vitória em todos os momentos das nossas vidas. Quando as incertezas baterem à nossa porta, creiamos no Senhor, porque Ele nos socorre a todo instante. O Senhor está presente em nossas vidas. Façamos da palavra de Cristo a nossa profissão de fé. Eu creio que o Senhor tem controle de todas as coisas e que nada irá me acontecer sem que Ele o permita. Por isso, queridos, não temamos. Prossigamos com a convicção da presença dEle, que é marcante em nossas vidas. Como diz o Salmo 46:11, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, igreja. O Deus que conduziu o povo pelo deserto, que levou o povo à travessia do Jordão, que levou o povo a herdar a terra prometida, que trouxe os nossos pais apostólicos até hoje, que fez a igreja caminhar em vitória até esse dia, é o mesmo que irá nos levar até o dia de Cristo vitoriosos, porque Ele é o Senhor dos exércitos, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o poder, e Ele ama a igreja que Ele comprou com o seu próprio sangue. Portanto, queridos irmãos, não temamos o que nos aguarda nesse ano, mas confiemos no Senhor, porque dele vem toda a salvação e toda a condução perfeita na presença dele diante desse mundo. Amém? Que o Senhor nosso Deus, o Senhor dos exércitos, nos abençoe nesse início de caminhada de 2021 e que nós coloquemos em nosso coração a fé e a esperança de
que temos um Deus que cuida de nós, irá caminhar conosco em todos os momentos, sejam eles felizes, sejam eles difíceis, mas o Senhor estará conosco. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor nesse momento. Quais são as expectativas que você tem para esse final de ano, para esse início de ano, para essa caminhada de mais um ano? Coloque diante do Senhor. Talvez o nosso maior medo está sendo a principal provisão de Deus. Nós só precisamos confiar em Deus, porque Ele é ciente daquilo que nós precisamos. Ele é ciente do que a humanidade precisa. E Ele está providenciando a saída para o nosso maior medo. Não tema, crê somente. Criamos em nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Fale com o Senhor nesse momento: Senhor, a minha expectativa para esse ano é essa. Mas eu quero viver a Tua promessa para a minha vida. Ele vai ouvir o teu coração e vai colocar na sua vida a resposta a que você necessita. Senhor Deus e Pai, na sua presença louvamos o teu nome, Senhor. E te agradecemos, Pai, pela tua palavra lida aos nossos corações. Te agradecemos, Deus, porque tu nos trouxe a tua casa nessa noite para prestarmos cultos a ti, Senhor Deus. Te agradecemos, Pai, porque chegamos à tua presença como um cheiro suave, Senhor. E tu se agradou do culto que dedicamos a ti, Pai. Suplicamos a ti nesse momento, Pai, sonda os nossos corações. E se há, Senhor Deus, algum sentimento de apreensão quanto à jornada desse ano, Pai, tu possa colocar, Senhor Deus, a certeza de uma caminhada de vitória para a tua igreja, Pai. Se há, Senhor Deus, dúvida em nossos corações, que tu possa tirar, Pai, colocar ali, Senhor Deus, a alegria da tua presença constante em nosso viver, Pai. Nós entregamos, Deus, nessa noite a caminhada de mais esse ano, Senhor Deus. Suplicamos a ti, Pai, nos conduza, Senhor Deus, por todos os dias dessa caminhada. E que, se aprover a ti, nós chegarmos ao final desse ano, possamos nos reunir para agradecer a ti pelo cuidado, pela provisão, pelo livramento, pela libertação e pela salvação que tu nos concedeste. Continua presente, Deus, e falando aos nossos corações nessa noite. Nos ajuda, Deus, em nossa caminhada. Nos orienta, Pai, para vivermos a cada dia, sendo um dia novo, em novidade diante de Ti. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.